Shabbat Shalom. Cá estamos. Ainda, né, de noite tinha umas músicas ressoando na minha cabeça. Né, a gente fica literalmente, não sei, nem calculei, de 8h30 ficamos até umas 6h30. Quanto que dá? 7? Quanto que deu isso? Então dá 3h30 mais 7h30, dá quase 11 horas lá, direto, a gente não faz intervalo nenhum quase. E cantando ali o dia inteiro. E eu dizia ontem, né, parece que já faz muito tempo, mas foi ontem de noite, estava dizendo que era o final, que era a segunda época ali na Neilá, né, que a gente tinha que fazer aquele último vidui, que não tinha mais saída, mas é mentira. Como fazem no colégio, tá? Porque tem uma outra ainda instância. Não, já ontem era a segunda época, assim, era fechamento dos portais. Aquilo era a segunda época, assim. Mas você não passou. E ontem era o final, né? Era ali. Mas você não passou, e aí tem uma coisa muito curiosa, que toda escola, depois você fez tudo, você ficou de recuperação. Não tem mais segunda época, se chama recuperação. Eu sou dessa época, não tem problema. Prova final e depois, quando você não... Recuperação. Então, a prova final... Ontem é o fechamento. Fechamento é como uma escola... Imagina, você está ali... Teve gente sadiquim que já fecharam, começou o ano... Né? Isso. É uma instância total de emergência, porque você vai ser reprovado. E aí, cai a ficha para o professor... Porque o professor está sempre nesse lugar de gevurá, de cobrar. Ele dá nota. Nota é nota. Né? Ele desconta. Né? A gente tem aqui uma prova, quando as pessoas fazem conversão, e o Efraim, que é o nosso diretor de culto, ele é daqueles professores zangados. Então, assim, ele tira 1/10. Assim, nas coisas mais, assim, eu fico depois, o que errou aqui? E ele, aqui, ele acha ali 1/10, né? Então, essa é a função dos professores, até que caia a ficha para eles que alguém vai ser reprovado. E aí, eles morrem de medo. Porque você vai entrar na vida de alguém que nunca mais vai te esquecer. Aquele professor de matemática nunca mais vai sair das suas... Contrário de oração, deixa para lá, né? Porque você fica marcado. É uma situação muito gevurá, você dizer para uma pessoa no meio de uma turma que ficou para trás. Tem tantas questões ali, né? Tem questões educativas, tem questões sociais, psicológicas, humanas, tudo, né? Esse lugar tão fino de gevurá, hesed, e, enfim. Então, a nossa tradição, ela joga para esse período até... Você tem aqui esse período do conselho. O conselho do colégio está pensando, e você tem, obviamente, alguma maneira, você sorri, você traz maçã para o professor, você promete que nunca mais vai fazer isso e tudo mais, porque já caiu a ficha para você também, que agora você está totalmente nas mãos de rahamim, de compaixão e tudo mais. Isso vai à tradição até o Shana Rabbah, quando aí algum veredito tem que ser dado, se vai, se fica, né, e assim vai. Então, nós estamos ainda, por incrível que pareça, vamos estar lendo Parashat Haazinu, que é uma parashá que ainda tem muito da palavra chuva, volta. Nós, judeus, vamos de chuva, e quando termina a chuva, de chuvá, a gente começa a pedir por chuva.
Só que é chuva em português. Né? A gente começa a pedir por chover em Israel. Né? Mas a gente continua com essa ideia de lashuv, de voltar. Ainda tem, como nós somos uma comunidade, o fato de que a maioria já passou, teve gente que passou direto. Poucos. A maioria, a grande maioria ficou em recuperação e a grande maioria, 99%, passou. Está de férias. Mas a gente é junto. E tem um percentual de alguém que está ainda nesse limbo. E reparem que é muito interessante. A palavra Shabat, se você não lê os pontinhos, como a gente não tem os pontinhos, é Shavta. Shabat, Shavta. Que quer dizer volta. O mesmo conceito que a gente tem de Teshuvah, que é tão forte durante esse período, fechando no Yom Kippur, é um pouco o próprio sentido do Shabat. O Shabat é uma Teshuvah que a gente faz semanal. Não é à toa que Yom Kippur é o Shabat dos Shabats. É porque é uma Teshuvah mesmo. Mas o Shabat é Teshuvah. Outro dia eu vi uma coisa muito engraçada, que o rabino dizia que no final do serviço religioso veio uma pessoa para ele e disse: Rabino, fiquei tão impactado com o que você falou, mas tão impactado com o que você falou, que eu dei uma volta de 360 graus. O rabino disse: não, a ideia é que você fizesse 180, não 360. E é um pouco, a gente ri, mas infelizmente é o que acontece na maioria das vezes. A gente acaba ficando muito impactado, é tão impactante, tanta música, tanta tefilá, Zochreinu Lechaim, aquele canto que o Eduardo faz, que o Edu faz, que é tão bonito aquilo, né? E a gente começa com Elul, e depois a gente vai para Selichot, e de Selichot a gente vai para Seret Yemei Teshuvah, e de Seret Yemei Teshuvah para Rosh Hashanah, a Seret Yemei Teshuvah, e aí você tem Kapores, e não sei o que lá, e aí você tem Yom Kippur, Yom Kippur, e depois você tem o dia inteiro, e Neile, é uma festival, não sei o que lá. Mas, infelizmente, a gente dá 360 graus. Depois de fazer tanta teshuvah, tem que tomar cuidado, porque o Yetzer Hara, ele adora esse negócio de teshuvah, porque quando você chegar no 180, ele diz: continua. Vai fundo, vai fazer... Vai no caminho certo, continua fazendo teshuvah, que você vai chegar no lugar exato onde eu quero que você chegue. Enfim... Mas eu pensei, o que eu vou falar hoje? Já estou falando pra caramba, mas o que eu vou falar hoje? Está todo mundo cansado de mim, inclusive eu. Acho que eu mais do que vocês, porque eu venho me ouvindo antes de vocês me ouvirem, eu já estava me ouvindo lá do que eu ia dizer, enfim. E aí fiquei pensando um pouquinho nesse recurso que a Alma e Moral, lá na peça com a Clarice, tem, em que a peça era tão densa, o texto era tão denso, e a Clarice, para fazer aquilo para teatro, em dado momento ela chegou para mim e disse: sei que eu vou fazer uma coisa bem maluca, eu vou parar 1 hora a peça e pedir para as pessoas, bem nesse espírito de recuperação, assim, fala uma palavra que eu vou repetir. Até interessante que a ideia original na tradição judaica de aprendizado tem a ver com repetição. Shana, Leshanot, tem ali a ideia de que você aprende sendo repetindo. Porque no colégio é assim que você ensina uma criança. Porque uma das coisas mais difíceis que tem é fixar. Você cria um projeto, aprender a fixar. A maioria das coisas a gente esquece. Esquece mesmo. Outro dia havia um desses cientistas que acha que a gente vai viver 300 anos, 500 anos, 1000 anos. E aí alguém perguntou para ele: mas aí você vai fazer o quê com esse tempo?
Aí ele falou, provavelmente a mesma coisa, porque eu fui para o Havaí há uns 30 anos, eu não me lembro de mais nada. Eu vou ao Havaí de novo. Ele, de novo, é uma pegada, né, a ser criticado, obviamente, mas é interessante, a gente esquece tudo. E é um registro no colégio, quando a gente vai ao colégio, é um registro da gente aprender a... Como é que é mesmo? Como é que você fixa? Como é que você guarda as capitais do Brasil? É repetindo, mas tem um jogo, um truque mnemônico que você vai fazendo de ir... Aí é louco, quando você vai saber como é que você gravou o nome lá de São Luís, cada um tem a sua chitá, seu método. São biscoito, né? Cada um faz uma maneira de repetir para si, de fazer mnemônicos, que são marcadores de repetição. E, então, isso está muito presente mesmo, mas eu não sei por que eu estou falando disso. Da Clarice. Eu falei que eu estava ficando velho lá, que o sujeito disse que eu estou muito velho. Hoje fui me animar a fazer ginástica, e aí uma moça lá, assim, e a moça falou para mim assim, o senhor esqueceu a sua garrafa aqui na outra semana. Eu falei, não esqueci. Aí ela trouxe a minha garrafa de água. Eu esqueci a garrafa e esqueci que esqueci. Eu digo, caramba, tá grave, tá bem grave a coisa. Não fiquei nem com senso de que tinha perdido. Mas eu pensei disso, da gente fazer nesse momento, assim, algumas pessoas me dizem, não entendi nada. Sempre tem essa coisa e é tão difícil, não? Quando a gente fala e a gente pensa que vai falar, você depende de um ouvido. E o ouvido são dois meios totalmente diferentes. Um é você falar e o outro é alguém escutar. Né? Você, muitas vezes, você registra uma ideia que você teve e você passa por ela como se ela fosse já domínio. E não tem domínio. E as pessoas estão perdidas, estão 2 passos atrás e você está achando que aquilo é de domínio. E aí, cada um fica no caminho, cada um fica em algum lugar. Então, pensei se vocês quiserem, usar uma palavra e eu vou tentar repetir, dar uma de Clarice aqui, na Alma e Moral, de alguma coisa que foi, ou que vocês registraram, ou que não entenderam, que a gente tem a oportunidade, talvez, aqui de pensar, eu mesmo pensar e entender. Física quântica. Mas por que eu falei sobre aquilo? Que eu não entendo nada. Por que eu falei sobre aquilo? Não, porque a gente estava no ISCOR. Para lembrar a gente, quando a gente está lembrando da morte, que a gente não entende as coisas mais básicas. Que a gente tem um registro do que é real, mas esse registro é um mnemônico, é uma maneira que a sua cabeça faz de entender o mundo que está do lado de fora. Ela tem que dar um sentido. As cores são sempre muito chocantes para a gente. De que as coisas não têm cores. As coisas não têm cores inatas. Estamos aqui com pessoas que são do mundo da arte, né? E a cor, ela é um espectro ela é refletida, mas tem ondas diferentes que vão fazer as cores. E quem vai entender é a sua cabeça. Ela nasce sem entender isso, mas ela começa a ver onda dessa forma, ela chama verde. E chama de... Né? Ela vai nomeando essas distinções que ela vai vendo. Né? E aí você vai aprendendo a decodificar o mundo onde você está. Mas se você soubesse que tudo não tem cor inerente, que a maçã não é vermelha... Não, ela não é vermelha. Ela tem uma densidade de matéria, ela tem uma forma como matéria, que quando a luz incide sobre ela, ela reflete certo tipo de onda. Né? E você decodifica isso como vermelho. Mas você jura que o mundo é feito
de azuis, de vermelhos, de verdes. Então, isso são decodificações que a gente faz. Então, o que eu estava tentando dizer? Sim. Por exemplo, como é contraintuitivo você... É uma linguagem, a nossa leitura é uma linguagem para a gente se comunicar. Então, assim, saber que esse material aqui é duro, para minha cabeça é que é duro porque tem uma matéria aqui que eu encosto nela, tem uma resistência, mas eu não registro a resistência como ela é, porque elas são forças elétricas que estão impedindo minha mão de passar por ali. Mas a superfície que a gente imagina é de um nada tocando num nada. E são forças que se empurram. E é totalmente contraintuitivo. Então, imaginem o que a gente faz com a morte. Como que a gente... Hã? Só está piorando? Então vamos embora, vamos fazer além não. Mora, porque quando a Morá fala isso, porque não é uma pessoa qualquer, Essa é das que reprovam. Tô sendo reprovado. Hã? Mas, Morá, a gente só está falando que a gente não entende. Você está junto comigo. Você está comigo. Você também não entende. Então pronto. Mas assim, a gente entende que não entende, que é diferente de não entender. É muito diferente entender que não entende. Mas aplica isso à morte, que a gente tem tanta certeza. Né? Eu acho que... Você nomeou e tentou construir uma coisa que parece que tem uma solidez, que não tem. A sua visão de morte, se você descrever para mim o que é morte da maneira mais objetiva, o corpo ficou inerte, mas você não sabe nem o que é corpo. Você tem uma percepção que você não sabe nem o que é, nem de onde veio, para onde vai, nem qual é a função. Nós construímos isso, e a construção é só do que se vê. Olha o que acontece com a ciência. A ciência botou agora um telescópio que vê mais longe. Quando o telescópio vê mais longe, todas as teorias estão caindo. Não, as teorias estão caindo, porque basta você ampliar o que você enxergava, que o que era ciência. Hã? Mas o até agora é uma linguagem do que você enxerga. É disso que nós estamos falando. Não estou dizendo que... Mas a ciência, ela passa para nós. Não é o que ela se propõe, mas quando... Não é. É por isso que comer ovo faz mal, e comer ovo faz bem, e comer ovo faz mal, e comer ovo faz bem. Hã? E depende do ovo, mas não sei o que lá, mas e que ela está... Não faz... O modelo que a gente tinha... Então, sem falar dessas certezas, sem entrar em críticas, né, eu fui falar mal lá do jornalismo, veio um jornalista no final, disse que eu fui muito injusto com o jornalismo. Eu digo, pode ter sido em algum aspecto, mas na área internacional eu assino embaixo. Né? Por que eu estava falando disso? Não, mas só isso para lembrar. O modelo
está sendo totalmente tendo que ser refeito, porque tem indicativos de que aquele modelo não era, e ele parecia muito robusto até não ser mais. Mas imagina a sua opinião sobre a morte. O que você entende? Foi a descrição essa, a morte o cara morreu. Eu fui lá no cemitério, enterrei. Eu entendi isso, eu já compreendi isso. E a gente chora, e a gente faz... Mas essa é uma leitura muito simplista. E a tradição nos diz, a gente sempre acha que a tradição é a história de carochinha. É a história de quem não sabe nada e inventa uma história. Ou não. Ou não no sentido... porque ela está pensando uma profundidade, ela está dizendo assim, ela tem tanta clareza de que, que o modelo não parte de mim mesmo, que a primeira área de sanidade da religião, no sentido mais sério da religião, é o reconhecimento que tem alguma coisa que está além de mim ou fora de mim. Não sei se fora é a palavra certa, mas que tem alguma coisa que eu não compreendo a partir de mim. E você é o maior obstáculo a poder compreender, a barreira que é a nossa consciência, em que ela peneira certos sons, certa luz, a peneira ou funil, que é a nossa consciência, é ela que te dá a possibilidade de ver, e ela que é responsável pela... Você vê 1% e ela é responsável por 99% do que você não vê. O mesmo funil que faz você ver é o funil em dimensão muito maior do que você não vê, por conta desse funil. Então, não é que eu tenha nenhum outro modelo melhor do que a minha consciência, minha percepção, mas eu tenho que saber que eu não entendo. Isso vale para a questão da opinião, quando a gente estava falando de questão política, que é você se educa sobre um assunto, você traz ali a sua análise, mas você sempre tem que terminar essa análise com a percepção de que você sabe bastante o suficiente para fazer essa análise, mas não sabe o suficiente para poder saber se essa análise corresponde ou não ao que é justo, o que é real, etc. Essa humildade é ela que legitima qualquer saber educado. Se ele é absoluto, por definição, ele não é educado, porque falta à pessoa a educação, a percepção de que ela não tem toda uma outra informação que provavelmente poderia tornar aquilo que ela acabou de dizer de errado. Mas você às vezes tem que falar. Uma pergunta aí. Agora, já que estamos nessa discussão, como é que a gente coloca o divino dentro dessa perspectiva? O divino, Deus, a noção divina, a experiência divina, está talvez transcendendo esse saber no sentido. A experiência do divino é a sabedoria de que, por mais que a gente seja muito potente na nossa capacidade de descrever o mundo, por mais que a gente tenha que fazer tudo o que a medicina manda fazer, tomar vacina, as coisas todas que dizem respeito... Mas estuda, porque mesmo quando diz que tem que tomar vacina, às vezes tem que saber, porque mesmo dentro da medicina tem pessoas que falam A e tem pessoas que falam B. Então não é tão simples quanto simplesmente alguém... Tem que ser uma autoridade que seja representativa de várias... A gente pede segunda opinião para qualquer coisa que importa a gente, então pede terceira, pede quarta, né? Não tem problema. Mas a religião, ela é a percepção de que por mais esperto que você seja, por mais inteligente que você seja, a quantidade de coisas que você não entende é que está o divino. Que é, basicamente, a exclusão de... Quando você exclui a você mesmo, aparece o divino. Quando você ocupa esse lugar,
e que é o mesmo saber que você emite, é a percepção de que você se torna o lugar central do mundo. E quanto mais central no mundo você estiver, mais enganado você está. Então, a Morá está rindo muito. A Morá não para de rir. É gravíssimo, porque ela não é aluno, não, ela é Morá. Então, o negócio está sério. Enfim. Então, era só para dizer que a gente não sabe nada. E que quando a gente está lidando com a morte, sim, a gente está lidando com os nossos afetos, a gente está lidando com a saudade, com todas as emoções que a gente tem, mas é tudo emoção. Muito importante você saber, você está no mundo das emoções, você está zero no mundo do intelecto. É tão sem GPS na morte. A morte é tão sem GPS do ponto de vista da racionalidade. Por favor, experimente-a do ponto de vista das emoções. Mas tente não experimentá-la do ponto de vista da razão, porque provavelmente você vai falar besteira. O modelo que você tem é um modelo, é sólido. A pessoa morreu, foi no caju, morreu. Né? Não é tão sólido assim. Não é tão sólido isso como... Exatamente. Por isso que aquele mundo, não é que é o mundo da morte, né? Que a gente tô louco para ir para o mundo da morte, porque é o mundo da Emet. Mas aquilo ali é um lugar sem o funil. Quando eu estou vivo, eu estou percebendo a realidade pelo funil. O funil desaparece e você é reintegrado a alguma coisa que talvez não se perceba, talvez vá para alguma coisa, não sei. Mas não é a realidade do seu funil. A realidade do seu funil é uma descrição de uma pessoa totalmente ignorante, uma pessoa que está no escuro, tentando explicar o que está em frente a ela. Explica emocionalmente, mas reconhece que você não está diante de alguma coisa objetiva e óbvia. É um grande mistério para você aquilo. Não voltou para onde? Que jogo que você está jogando? Mas é isso que as pessoas estão falando hoje. Que, de novo, a gente tem uma percepção quando você joga, era isso que eu estava falando dos jogos. Quando você está numa sala de jogo eletrônica, virtualizada, aquele computador, ele tem milhões de cenários. Inclusive, níveis que você nunca foi, porque você não joga bem, sinto muito. Tá? Você nunca foi a outros níveis. Você está num cenário, você não tem acesso aos outros cenários. Os outros cenários estão no sistema, mas você não pertence a ele. E quando você está nesse lugar, a virtualidade parece real. Parece não. É o real. O jogo só está acontecendo ali. Apesar de que tem várias dimensões onde o jogo está acontecendo. Então, essa certeza, né, que o Samuel está trazendo, que todo mundo tem. E quanto mais a gente vai vivendo o mundo clássico, que é essa experiência da vida, mais certeza a gente tem de que é assim. Mas não é assim, necessariamente que seja. Então, essa tentativa de pensar fora da caixa, literalmente aqui, fora da arquitetura que a gente está, ela hoje fomentada não só por um imaginário de alguém que faz jogos, ela vem do fato de que as pessoas estão surpresas, os cientistas estão surpresos. Estão surpresos que é uma coisa que você não acreditaria, que é o fato de que quando você mede uma partícula, ela se comporta de uma maneira. Se ela não for medida, se não houver ali uma medição de observação, a natureza dela é uma onda. E não tem como contornar isso. O princípio da incerteza, ou seja, o divino. Aonde funciona o meu intelecto,
que é a certeza, me ajuda muito. Porque eu pego um avião e vou daqui para a Europa e, espero eu, não caia. Né? Mas não tem caído porque tem ciência ali. Então, 1% dá para fazer muita coisa, ou sei lá, o que for. Muita incerteza em tudo. Fala o Leslie que botava... O Leslie ia pilotando. Vocês sabem a história do Leslie, né? O Leslie sentava na primeira fila do avião e não dormia, controlando para ver se o piloto estava indo na direção certa. Ele ia com bússola. Ele não acredita no GPS, né? E ele ia. E um dia fizeram uma maldade com o Leslie. Pessoas que viajavam com ele aqui, botaram um imã debaixo da mesinha da bússola, e a bússola começou a marcar errado, e ele ficou muito nervoso, ele queria falar com o piloto, que o piloto estava indo para o lugar errado. É verdade, eu sei dessa história, é um clássico do Leslie. Né? Para o norte. Estava rezando para o norte. Você podia ter dado uma resposta judaica. Eu uso a bússola para saber para onde que é Jerusalém. Quando eu for rezar, quando eu for fazer o meu shacharit ali de madrugada no avião, eu preciso saber para que lado que é Jerusalém. Enfim, era só um chamamento, aquele lugar tão difícil para a gente, né, onde a gente não tem visibilidade além das nossas emoções. Que estão no lugar certo, as nossas emoções, elas são reais. É como eu sinto falta, é como bate na minha experiência, mas da gente não ficar perdido e misturado. Às vezes é ruim quando o universo do intelecto fica impactado pela emoção. E também é ruim quando a emoção fica impactada de maneira errada, né, desequilibrada com o intelecto. Porque o intelecto pode fazer você muito desesperado, sem esperança. Porque o que você vê é objetivo. Só que o que você vê objetivo é subjetivo. A gente não tem acesso verdadeiramente a alguma coisa objetiva. Até a matéria, quando a gente está no meio, é subjetiva. Ela não é objetiva. Durma. Saída? Não tem saída. Joga o jogo. A ideia é não sair. Quando você está jogando, quem joga, a pior coisa que tem é quando acaba o jogo. A gente odeia quando acaba o jogo. Game over. A gente não quer que acabe o jogo. Então, quem está no jogo, tem que estar no jogo. Tem que estar no jogo. O que faz? Joga o jogo. Quando você passar de nível, aí ninguém veio para contar para o nível 1 como é o nível 2, até porque ia estragar, ia ser um spoiler total do nível 2. Mas ninguém do nível 2 vem contar para o nível 1. Não vem. Mas não quer dizer que o nível 2 não exista. Não, mas é isso que faz a gente pensar que a gente é objetivo. Aqui tem alguma coisa muito interessante. Veja como é o 360 graus. A objetividade nos faz, a 180 graus, sair de um lugar que é o delírio, que é o imaginário. Até porque a gente pode criar teorias como se fossem verdades, quando a gente não sabe. Claro que é o problema. Na verdade, o que eu estou falando é para não dar 360 graus. Porque é exatamente isso. Porque aí você vai pegar e você vai, com uma certeza absoluta, você vai falar sobre alguma coisa que você intui por inteligência, se você der 180. Mas para em 180. Senão você vai fazer o ciclo inteiro e você vai fazer uma tautologia, um reforço da sua ignorância por saber, por objetividade, que não é objetiva. E a maioria das vezes é isso que a gente faz.
o tal 360 graus, que a gente não consegue sair. Hashem, o divino, Deus, é para dar um peteleco da gente sair desse lugar. É a barreira no 180. Vamos embora.